Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 16, versículo 6. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos, ou seja, fiquem prevenidos e tenham cuidado com o fermento da doutrina religiosa dos fariseus e dos saduceus. Mateus, capítulo 16, versículo 6. Por que o Senhor Jesus nos manda que fiquemos prevenidos e tenhamos o cuidado em lidar com pessoas que seguem uma doutrina religiosa? Primeiro, pelo fato fundamental de que essas pessoas seguem e ensinam outra doutrina que não corresponde, que não é igual às palavras santas do Filho de Deus. João capítulo 14, versículo 6. A doutrina do Filho de Deus é esta, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Deus, senão por mim, Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Os religiosos ensinam outra doutrina, de que o caminho para ir até a presença de Deus está na religião e na adoração em templos feitos por mãos humanas, provando a sua soberba, o seu delírio, o seu orgulho humano de se achar melhor do que o Filho de Deus, provando que são homens corruptos de entendimento, que pregam a necessidade de ganho material, de se pagar dízimo, de dar ofertas para se alcançar a piedade de Deus, sendo privados por Deus de conhecerem a verdade. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma, ou seja, se não é igual com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade de Deus seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Por que, chegando-se os religiosos fariseus e saduceus para tentarem a Jesus, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu? Como está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 1. Porque toda pessoa religiosa se torna hipócrita aos olhos de Deus, quando buscam, através de outra doutrina, de outro caminho que não é a doutrina, que não é o caminho que o Filho de Deus nos ensinou. Gente, porque é muita hipocrisia ter a capacidade de discernir, de compreender os sinais do mundo material, de prever o que acontecerá e de ser ensinado pelo Filho de Deus a conhecer e discernir e compreender os sinais dos tempos através das boas novas do reino de Deus. E mesmo assim não buscar o Senhor Jesus para o servir através da sua doutrina, mas buscar o Senhor Jesus através de outra doutrina, pedindo demonstração do seu poder. Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis discernir a face dos céus e não conheceis os sinais dos tempos? Mateus capítulo 16, versículo 2 e 3. Mas por que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes? Como está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 6. Gente, porque é um adultério deixar de amar a um Deus que nos enviou o seu próprio Filho por amor, para nos ensinar a sua doutrina, o seu caminho, para escolher amar a doutrina ensinada por homens religiosos
Isso é como se fosse uma traição para a pessoa de Deus. É muita maldade, muita soberba, muita arrogância achar que a doutrina, o caminho ensinado por homens religiosos é melhor que a doutrina, que o caminho que o Filho de Deus nos ensinou. Mateus capítulo 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E Jesus, deixando-os, retirou-se. Jesus te ama. Toda a doutrina do Filho de Deus está baseada nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E deles dependem toda a lei e os profetas, todo o Velho Testamento e todos os servos de Deus, como está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 40. Por isso, devemos ficar prevenidos, ter o cuidado com a doutrina de pessoas religiosas que obedecem aos homens e não aos mandamentos das doutrinas de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 6. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos. Fiquem prevenidos e tenham cuidado com o perigo do fermento, da doutrina religiosa dos fariseus e dos saduceus. Amém? Dani Miguel.